Pessoal, hoje é o segundo episódio do Tech Instinto e eu tenho a honra de receber 4 profissionais de extrema valia para o mercado brasileiro de privacidade e IA. Temos aqui gerentes e DPOs de privacidade de 4 enormes empresas de setores diferentes. Estou falando do Santander com o Miran, falando da Care Plus de saúde com a Su, estou falando de telefonia com a Telefônica, que é a Marina, as famosas telecoms, e estou falando o quê? De mercado financeiro e tecnologia com a Paula da V3. Então eu vou passar a palavra para cada um deles para explicar um pouquinho deles, do cargo e como que é a estrutura hoje na empresa de vocês. Pode começar, Má. Bom, eu sou gerente sênior da área de DPO da Telefônica. A gente está embaixo da diretoria de Compliance e DPO, que então a DPO oficial é a Andrea Matos, eu sou DPO substituta, e a gente responde para o Chief Compliance Office. A gerência é responsável por todo o programa de governança em privacidade da Telefônica, mas o nosso trabalho ele tem sempre em conjunto com o jurídico e com segurança da informação. Então o jurídico dando esse suporte na parte legal, efetivamente de base legal, de contrato, e segurança da informação na parte técnica de avaliação dos processos e colocando também todas as medidas técnicas de proteção. É ótimo. E como que é na sua empresa, Su? Na minha empresa, eu sou gerente de privacidade, proteção de dados e agora governança de IA. E nós estamos debaixo do diretor jurídico e nós temos uma equipe com profissionais tanto de privacidade quanto de segurança da informação. Mas vocês criaram uma equipe multidisciplinar dentro, Totalmente. Né? A gente percebeu que era necessário mesmo. E no Santander? Vamos lá, a gente tem uma estrutura um pouquinho diferente lá. Eu sou hoje o DPO, comando também a função de responsável por Responsible AI. Santander, acho que algumas outras empresas do mercado financeiro adotaram essa estrutura, né? Então, além da estrutura jurídica que olha algumas questões relacionadas a instrumentos jurídicos, contratos, etc., relacionadas à proteção de dados, a gente tem hoje embaixo de uma estrutura que a gente chama de CDIAO, que é o Chief Data Artificial Intelligence Officer. Tem uma estrutura junto com outras aqui relacionadas à governança de dados, modelos e também todo o foco em inteligência artificial. Então eu fico com toda a parte de processos de governança, análise de risco, etc. E o jurídico faz a dobradinha aqui com o que é mais tema estritamente jurídico e obviamente cyber tem sua estrutura aí também de CISO, que foca muito na parte de controle cibernético e outros controles aqui associados à segurança. Muito legal. E por fim, como que é na B3, Paulinha? Bom, na B3 eu sou gerente de produtos, estratégia de proteção de dados, eu faço parte de uma diretoria jurídica, mas a gente tem profunda conexão com a estrutura de Legal Operation, que é liderada pelo DPO da companhia. Ele é um diretor de Cybersecurity. E o time de Privacy Operation é responsável por fazer toda a manutenção do programa de privacidade da companhia. Então, a parte de elaboração de roupas, os mapeamentos, a elaboração das roupas, os DPIAs, os relatórios de impacto, algumas análises também de questionários, assessments, que também que vêm dos nossos clientes. Mas a gente dá todo o suporte jurídico para esse time, a atribuição de base legal fica com o nosso time, análise de cláusulas contratuais que são ali fora do padrão do GPA, é o nosso time que faz, mas enfim, sempre com muita sintonia, muita conexão, buscando gerar o melhor valor para a companhia, para que todos possam de fato identificar uma atuação que contribui com a governança da empresa, dos dados e dos produtos que são desenvolvidos. Não, isso é muito legal, até porque é uma pergunta que eu recebo constantemente. Como que é distribuído dentro das empresas? Quem que é o DPO? É técnico? É jurídico? É compliance? Então, assim, e eu vejo que a gente sempre fala, que não existe um padrão. Acho que depende da empresa, de como a empresa funciona, e isso é legal de ver, porque aqui tem, 4 empresas totalmente diferentes. E aí eu queria aproveitar, então, além de agradecer vocês por terem topado pegar o trânsito de São Paulo hoje, de falar um pouquinho dos desafios e aprendizados que a gente teve nesse ano de 2025, né? E aí, vou começar com quais foram os maiores desafios dos programas de privacidade para vocês em 2025? Paulinha, o que você acha?
o desafio foi como é que a gente converge IA já em plena utilização com os aspectos de privacidade e proteção de dados, né? Então, como é que você aproveita já a experiência advinda, né, de um projeto de adequação desde o advento da LGPD com a introdução de uma tecnologia que ainda não está regulada. Então, como você cria ali pilares básicos de governança para você ter minimamente algum nível de mapeamento dessa IA que está sendo introduzida, a IA generativa com força total, e como é que você mapeia risco, como é que você documenta tudo isso, né? Considerando que você não tem ainda uma lei estabilizada, já com as obrigações definidas, né, para o uso de sistemas de IA. Então, acho que o desafio foi essa convergência, como é que eu consigo ter uma governança mínima sobre uma tecnologia super em uso, incentivada, mas também sem perder ali o olhar na questão de governança, de privacidade e proteção de dados. Acho que esse foi o grande desafio e é o que eu tenho ouvido o mercado em geral, que essa convergência tem gerado aí uma série de debates e discussões. E no Santander? O que você acha que foi um dos maiores desafios? Porque a gente teve vários, eu sei, mas qual que você acha que foi um dos que você poderia citar aqui, dos programas, ou no mercado em geral, que você também tem escutado? A lista é longa, né? Mas acho que eu também concordo que acho que a gente viveu agora uma fase de integrar essa questão de inteligência artificial, de olhar uma abordagem que seja minimamente pragmática e efetiva com relação a risco, com todo o desafio regulatório que a gente ainda tem em construção, etc. Mas tem um apetite muito grande do negócio, né, para inserir isso, para trazer, para a gente entender como que a gente gestiona tudo isso. Mas acho que tem dois outros temas que, para mim, para o mercado como um todo, ainda continuam bastante desafiadores, que é a gestão de fornecedores. A gente viu ao longo desse ano quantos fornecedores não tiveram aí dentro das diversas cadeias, não só do mercado financeiro, mas de outros. Seus incidentes, embora possa ser um tema já com bastante maturidade nas empresas em avaliar, mas é sempre um desafio a gente gestionar. E tem um segundo que acho que eu falo bastante, que é o mercado de market data mudou bastante nos últimos anos. A gente viu aí diversas empresas de diversos portes, das mais estabelecidas, mais maduras e que a gente entende que tem confiança, tem maturidade, tem modelos para fazer isso, até as menores startups e outros negócios que não estavam inseridos nesse ecossistema surgir aqui com produtos de dados em diversos formatos, tanto no formato analítico, em dado bruto, etc. E o negócio cada vez mais tem esse apetite por buscar fontes de dados externas. Então acho que ter esse olhar aqui cauteloso também, da gente entender toda a legitimidade de coleta, enfim, a viabilidade, trazer esses dados para dentro, sim ou não, para qual finalidade, entender como que a gente incorpora isso, entender se não tem sobreposição de dados dentro de uma ótica de governança, que a gente já trabalha dentro de casa, acho que foi também um grande desafio esse ano. Então, acho que essas três peças, para mim, em alguns momentos eles se conectam. Tem muito provedor hoje que está trazendo também questão de inteligência artificial dentro dos seus produtos, e se para avaliar dentro de casa a gente já tem um desafio, quando a gente olha o cenário externo, às vezes tem mais dificuldade ainda, porque tem que ter uma metodologia para entendimento, para avaliação. Acho que esses casos aqui, esses três pontos, acho que foram os principais desafios aí que eu li. Não, e fornecedor é um problema desde do advento da LGPD. E é engraçado que em pleno 2025, quase 26, a gente ainda conhece gente com pouco conhecimento, falta de maturidade do tema, e é um problema. Eu lembro de ver várias empresas pequenas que procuravam a gente, outros escritórios desesperados. Vou perder um contrato com uma empresa grande porque eu não tenho as evidências de privacidade ainda. E assim, já se passaram mais do que 5 anos, né? Eu sou ruim de matemática, eu vou falar só mais de 5 anos. Parei nessa. Porque eu não posso, né? Não, se for na vírgula. E na Crepus? Que você tem um desafio absurdo com dados de saúde. Fer, exatamente. Eu me vi muito em todos os seus pontos, no ponto da Paulinha, porque realmente eu tenho a sorte de trabalhar numa empresa, que a Crepus é uma empresa realmente que ela incentiva muito a inovação. E ela realmente gosta de entender quais são os seus riscos
e ela quer dar o mínimo possível de risco para o cliente, para o nosso beneficiário. Então isso sempre foi uma premissa, a gente tem sempre essa intenção de garantir de fato privacidade desde a concepção dos nossos projetos. Então isso é uma coisa tão bonitinho de você falar, vamos fazer um PBD, mas às vezes você colocar um PBD em todos os projetos da empresa é muito complexo. Então, mas a gente vê, isso é uma coisa que a gente tem trabalhando muito, ainda mais quando a empresa está crescendo. Então, a gente cresceu muito esse ano, muitos colaboradores. Eu entrei na Carplus a fazer 4 anos e mais do que dobrou a quantidade de colaboradores. A gente já adquiriu algumas outras empresas e então foi assim, é desafiador, porque você precisa manter as suas políticas, continuar então levando todo esse conhecimento para outras áreas, para os novos colaboradores, mas o que eu vejo ali é que eles são engajados, não é uma empresa que você fala assim, cara, eu não vou investir em privacidade porque isso vai engessar a minha empresa. Infelizmente a gente vê que isso no mercado acontece e acontece muito. Então, por exemplo, às vezes quando a gente faz um assessment em algum fornecedor, a gente faz alguns questionamentos, para entender como ele tá. Ele fala que ele tem uma política de privacidade e ali para ele tá tudo ali dentro na política de privacidade. Ele não sabe o que ele tá fazendo ali. Infelizmente, assim, então a gente às vezes deixa de contratar um bom fornecedor por conta disso, isso é triste. Então as empresas realmente não têm essa maturidade, infelizmente, como você falou, já tem tanto tempo, mas ainda as pessoas olham para isso como, eu não vou gastar com isso agora, mas aí ela começa a perder cliente. E aí também quando também tem um vazamento, alguma coisa assim, gente, é tão simples ter um vazamento, né? A gente fez uma campanha muito interessante esse ano que chamava Game Over para os Incidentes. Foi muito legal, a gente motivou muita gente ali, porque a gente precisa ter muito claro o que é de fato o incidente. A gente começou a pensar quais são os maiores motivos, né? Onde estão os maiores gaps. E a gente viu que se a gente não cuidar das nossas pessoas, não treinar muito bem, você pode ter os melhores sistemas, alguém vai colocar uma informação errada. Né? E isso é muito difícil, às vezes até mesmo quando vem informação do seu parceiro, a gente tem lá os nossos credenciados, que são os hospitais, clínicas. Não é fácil a gente garantir que as informações deles venham correto, porque senão você entra no meu sistema depois e para eu tirar, será que eu tenho base legal para continuar tratando? Então é bem complexo tudo isso, não é nada fácil, então é difícil falar uma coisa complexa, porque parece que a gente teve vários anos dentro de 2025 e vários desafios assim, né? Mas você ainda teve um privilégio, porque você é uma empresa que tem a valorização da privacidade. Tem muita empresa que o seu level não valoriza dessa forma, vê como custo e não como uma importância, uma questão com valor. Sabe, tem uma coisa que é muito clara lá, que eu gosto muito disso, que eles olham tanto para a parte de governança de inteligência artificial como privacidade, como um diferencial estratégico. Então eles conseguem entender isso, o quanto é importante você investir. Até porque, por exemplo, nós somos muito nichados, nós temos clientes muito grandes, enfim, a gente passa por várias auditorias de clientes muito grandes, né? Se a gente não tem isso, realmente a gente não consegue nadar. Então, esse olhar é muito claro lá, isso pra mim é maravilhoso, assim, de todos os diretores, sabe? Não é de uma pessoa, você não precisa ficar brigando toda hora pra ficar mostrando o valor. Realmente ali a gente tem um espaço, sabe, pra isso. Sabe que, deixa eu só complementar, fazendo um bench com colegas de mercado, porque o tema fornecedores, gestão de fornecedores é muito crítico, e agora fornecedores de IA. E tem cenários em que aquele fornecedor, de fato, ele é muito importante, ele tem ali uma expertise, ele tem uma tecnologia que é valiosa, mas ele não tem um nível de maturidade, de adequação, de conformidade ideal, né? E aí, conversando com colegas, eu falei, bom, e aí, vocês declinam da contratação, né? Como é que isso acaba sendo dirimido dentro da organização? Então, é interessante, algumas empresas, elas fazem um programa de desenvolvimento, de aceleração daquele pequeno fornecedor e
enfim, tá todo o insumo, todo o papel ali, tudo que for necessário para de fato ele acelerar, ele melhorar a qualidade da maturidade dele. E isso tem um prazo, olha, você tem que se adequar até esta data. E aí é feita uma medição para ver a evolução, né? Eu tô toda rimando. Você faz a medição da evolução para saber se de fato o fornecedor atingiu ali aquela aderência, né? Com todo o programa de desenvolvimento, é um investimento, né, ao fornecedor. E aí, se ele se adequou bacana, ele é contratado, sai daquele estágio meio de contrato provisório ou de termo de POC, e aí ele passa a ser um fornecedor mais definitivo, mais de longo prazo. Então, se a empresa tem a estrutura de poder acelerar esse fornecedor, bacana, mas nem sempre isso é viável, nem sempre isso é possível. Então, sim, a questão é, a empresa quer correr esse risco de contratar um fornecedor que não está adequado. O mercado financeiro, 25 foi super marcado por vazamentos em operadores de dados, que prestavam serviços para o ecossistema financeiro. E aí, né? Isso abala a confiança, não só a reputação da empresa em si, do controlador que contratou aquele operador, mas o consumidor, né, o cliente das instituições também fica bastante preocupado, né? Pô, meu dado vazou, tá comprometido, vão praticar mais fraude ainda do que já se pratica com o dado que foi vazado, né? Então, de fato, foi um tema bem pontual, Rafa. E você, Má? Telecom, assim, tem alguma coisa diferente? Eu acho que assim, um apanhado de tudo, principalmente na parte de a questão, acho que até da estruturação, né, da governança em si, de identificar responsabilidades, porque é um tema que chama muita atenção, então, claro, que também tem todo um interesse da empresa e tudo mais, mas acho que na hora de estabelecer papéis e operacionalizar isso, é uma dificuldade, né, um desafio, e principalmente na ausência de regulamentação. Então, colocar essa responsabilidade para cada um, tudo mais, é um desafio de 25 e que acho que continua em 26. E acho que na parte de privacidade também questão de direito dos titulares, no sentido de você sempre tem alguma questão diferente, alguma questão nova que você está avaliando e tudo mais. Então, por mais maturidade que se tenha num programa de governança, é sempre um desafio novo você tentar lidar da melhor forma possível com o titular, com as solicitações, né, tentar atender todas as solicitações e tudo mais, sem a gente ainda ter claro muitas questões a respeito desse tema, né, então... Nossa, nem fala direito dos titulares, é uma zona cinzenta em algumas partes, né, e muito pros titulares, eu acho. Também. Eu acho que eles são os que mais estão equivocados com as coisas, e eu acho que a culpa é muito mais na linha do sensacionalismo que foi vendido da LGPD, né? Eu lembro de ver na época, não, agora você vai ter controle de todos os seus dados, é a lei que veio para ajudar a pessoa física, sabe? E aí quando você olha, para pensar assim, não é bem isso, porque o titular não tem, ele tem mais transparência, ele tem mais conhecimento, mas tem controle? Com tanta base legal e tanta coisa possível. Acho que a gente não tinha, né, no Brasil uma cultura de privacidade. Não efetivamente. tinha, e aí é esse o ponto, E aí eu acho que isso ainda falta, né? Talvez falte até das empresas e tudo mais, talvez vão ajudar a entender, não sei. Mas é bem isso, a gente faz todo o esforço possível para estar sempre aderente, entender tudo e fazer da melhor forma possível, mas a gente não tem também a outra parte no mesmo nível de maturidade, né? No mesmo nível de entendimento, eu acho. E a desinformação, infelizmente, ela acaba sendo fomentada cada vez mais até por empresas que estão criando aí um business novo, onde você paga ali um valor e você otorga uma procuração para aquela empresa e ela tem uma lista de empresas controladoras de dados para que, em nome daquele titular, essa empresa ela formule ali os pedidos, né, de requisição de direitos que vai de acesso à deleção do dado. Então você recebe uma procuração, né, com um pedido ali de exercício de todos os direitos que estão no artigo 18. E então assim, chega uma hora que você começa a questionar, poxa, será que de fato o titular ele está recebendo a informação correta? Porque é uma promessa, inclusive, acho que de resultado no sentido de que fica tranquilo que seu dado vai ser deletado. Só que o titular não sabe que nem sempre o dado pode ser deletado. Nós temos várias bases legais.
temos obrigações regulatórias que determinam a manutenção do dado. Então, não é assim, né? Bateu, levou, né? Deleta aí meu dado. Não, e às vezes eles não entendem, porque da saga, pedidos que eu já recebi estranhos, ou desconhecidos, vou pôr, eu já recebi, era uma cliente que a gente tem que é uma rede de streaming, e aí o titular mandou assim, apague todos os meus dados. Linda cliente, né? Eu quero continuar usando o serviço, Não, mas por exato. favor. Aí a Sem gente dúvida. respondeu, aí a atendente com toda a educação falou, ok, então a gente vai cancelar a sua conta. Não. Eu não quero que você cancele minha conta, eu quero que você dê meus dados. Senhor. Não tem como. E aí depois de muito tempo, muitas brigas, muita paciência, porque eu não sei como ela não xingou, ele só queria ser deletado dos e-mails marketing. Era só isso que ele queria. Pô, mas tem uns cadastros ali no rodapé do e-mail, né? Mas ainda tem muita confusão, né, dos próprios titulares do que é fazer um opt-out num determinado ponto, do que é gerir consentimento, do que é apagar os dados. Não, e vale dizer, desligar na cara de atendente de telemarketing não é um pedido de opt-out. Tá? Então, vocês estão recebendo ligação. Não adianta falar assim, nossa, não sou eu, te odeio. Pá, não, isso não é um pedido de descadastre meus dados, não quero mais receber. E aí, uma rodada rápida aqui, então, pra vocês. Rápida, para ver a reação. O que foi mais difícil sustentar este ano? Orçamento, engajamento interno ou integração com as áreas de negócio? O que você acha? Tem que escolher um só, né? Eu acho que a gente passa por um período que é um conjunto dos três, né? Não pela questão de maturidade ou por ser um tema desconhecido. Acho que, pelo menos nessa mesa aqui, a gente está falando de empresas que sempre valorizam o tema, que tem já estruturas montadas, que tem, às vezes, necessidade regulatória, inclusive, não só pela LGPD, mas pelo business, pelo contexto como um todo, de ter um programa muito bem estruturado. Então, eu acho que isso está muito bem fomentado, sustentado já. O desafio é porque a velocidade do negócio vem ampliando, vem trazendo desafios novos, tecnologias novas, ampliação dentro daquele contexto de ecossistema de dados, etc., que eu comentei. Acho que isso demanda muito a gente num exercício de manter esse engajamento aqui, enfim, toda essa estrutura rodando. Pressão de orçamento vai vir, sempre, né? Acho que é um desafio e um papel nosso como gestor aqui, como líderes dentro das empresas, de gerir adequadamente e entender como alocar as peças. Então, acho que o principal ponto que eu vejo hoje, que também vai ser um desafio que não se encerra agora em 2025, mas que acho que é uma virada de chave muito grande, é cada vez mais a gente fortalecer a cultura de privacidade dentro das áreas de negócio, fazer com que elas sejam mais do que participantes, que elas tenham ownership sobre o programa de privacidade, sobre o olhar delas dentro dos seus próprios verticais de negócio, né, dentro dos seus próprios processos. Se a gente já não tinha se a gente já não tinha a capacidade, mesmo de forma estrutural, de assumir a responsabilidade de olhar, de governar um tema tão complexo com equipes enxutas, ou mesmo que ela tenha uma estrutura de uma forma tão exaustiva, acho que agora, com tudo isso que a gente vem observando de transformação, vai ficar cada vez mais difícil. Eu acho nessa questão, o que eu falo muitas vezes a gente internamente, em reuniões e tudo mais, é assim, o nosso papel ali como DPO, do time e tudo mais, é trazer ferramentas, esclarecer o tema e ajudar, né, nesse sentido. Mas não sou eu que garanto o cumprimento da LGPD na empresa, porque no geral talvez a minha área seja a que menos trate dados, efetivamente. A gente precisa, acho que, desse engajamento de todos os colaboradores, né? O que garante que a empresa está ali garantindo a privacidade, cumprindo com tudo certinho, são os colaboradores, que é um pouco do que você falou. Posso ter ferramentas maravilhosas de segurança, mas às vezes o problema pode ser alguém ali que, por algum descuido, por algum momento, deixou passar alguma coisa. Então, no final do dia, acaba sendo isso. O engajamento no sentido de você manter o tema ali sempre, né, no dia a dia das pessoas, delas lembrarem que não foi porque você fez um programa de adequação, pronto, acabou. Não, é o dia a dia delas. Você, todo momento, tem que estar ali pensando nisso de alguma forma, né? E você? Total. Eu acho que continuar o que você estava falando. Fer, eu tenho hoje na CarePlus 77 Privacy Champions.
Então, é muito legal o quanto é voluntário. Então, eles se interessam pelo assunto. Eu acho isso muito... Você percebeu que a sua é tipo um unicórnio daqui, né? A gente percebeu, ficou claro? Só eu percebi? Não, mas sabe por quê? A gente vê, voltando ali pro ponto, assim, a Care Plus, ela é muito de cuidado, ela se preocupa muito, por exemplo. Trabalhei em outras empresas, seguradora e tal. As pessoas são muito, mandam um e-mail, faz isso aqui, por favor. Já foi, não tem um oi. Na Care Plus é todo mundo, olá, tudo bem, bom dia. As pessoas são muito cuidadosas com as outras pessoas, porque nós trabalhamos com saúde. E isso é uma coisa muito clara que a gente tem lá. Então, se a gente cuida, e o nosso propósito é esse, que as pessoas tenham vida mais longa, saudáveis e felizes, como que a gente, isso é uma coisa que a gente fala, como que a gente não vai cuidar dos dados dela? E antes, acho que esse era o impasse, assim, mas o cliente está pedindo isso, a gente não vai fazer? Não vamos fazer. Não, mas ele quer agora, então. Mas se você mostra que você não faz, porque você está se preocupando com os dados dele, isso também é um cuidado, certo? Então, a gente teve que ir trabalhando muito isso, e é um desafio, porque exatamente o que eu comentei antes, a gente tem muita gente nova entrando, né? E as pessoas têm muita coisa para fazer. É aquela coisa muito dinâmica e assim, mostrar para ele que privacidade tem que estar a cada tratamento é um baita desafio. Para cada e-mail que ele recebe, que ele manda, se ele vai apagar o histórico do e-mail com os dados pessoais, se as pessoas que ele colocou no destinatário realmente são aquelas pessoas, porque o Outlook, às vezes, ele sacaneia a gente, né? A gente começa a escrever, ele já completa. Quem nunca mandou um e-mail errado aqui? Errada, né? Nossa, eu já mandei. Pois é. Gente, a coisa mais fácil é causar um incidente, assim, tem que... Nossa. Você tinha uma Isa no seu time, não tinha? Eu já mandei um e-mail pra ela, que era só pedindo pra minha Isa, minha estagiária, fazer alguma coisa. Aí eu olhei e falei, gente, tô dando ordens pro meu cliente, que horror. Aí eu mandei mensagem pra ela e falei, ignora. Favor desconsiderado. Por favor, desconsiderar a mensagem pra quem nunca. Pois é. Nunca passou. Quem nunca? E você, Paulinho, o que você acha? O que eu ouço bastante de mercado? Óbvio, tem organizações que o problema de orçamento ele é mais latente, outros é o engajamento, outros é a integração com o negócio. E potencialmente podem existir os três, de fato, presentes em determinadas organizações, né? O orçamento curto, e aí você vê aquela situação meio uma área absorvendo a outra, né? Aquela fagocitose, né? Tá certo? Uma absorvendo... É química, não sei. Não é biologia. Sei lá. de direito. Uma área absorvendo a outra, né? Justamente por dificuldades orçamentárias. Engajamento, como é que todo Dia Internacional da Privacidade, vai ter o nacional também, né? Uhum. Como é que todo Dia Internacional da Privacidade você faz um evento legal, como é que você estimula as pessoas a participarem, qual vai ser a elasticidade, né? O limite criativo para continuar atraindo as pessoas para o tema. Então, fazer um gamification, fazer um escape, eu acho que assim, vai chegar uma hora que a gente talvez não saiba mais o que fazer de inovador, né? Para manter a chama acesa e a atenção para a importância do tema, que é contínuo, não é fazer um programa de privacidade, uma adequação aqui, bacana, é algo para todo sempre, a cada atividade nova de tratamento dispara uma documentação nova que você tem que implementar. Então, e como é que você mantém times de negócio também engajados? Algumas organizações têm rotatividade muito intensa, então você desenvolveu o Privacy Champion aqui, você treinou, você falou da importância de observar os princípios da LGPD, mas dali semestre seguinte, dali um tempo, o time todo já é novo, né? Veio de outras organizações, às vezes com uma maturidade não tão bacana em proteção de dados. Então, assim, é um trabalho que demanda os times serem incansáveis, né? Porque a gente nunca vai estar, talvez, numa condição de temperatura e pressão perfeitésima, né? Então, assim, comentário geral do mercado em bens que eu faço.
Não, isso é ótimo. E nessas questões de criatividade eu vou ter que expor a Su, porque foi uma pitada de inveja com uma pitada de criatividade. Ela fez uma questão de conscientização de treinamento, que ela levou os private chippers para fazer os próprios cookies. Levei na coqueria, muito legal. Gente, Legal. eu vi a galera fazendo seus próprios cookies. Eu falei, não é possível. Foram os Private Champion mesmo. Então. E eles curtiram muito. Eu ficou delicioso. curti muito. E cada cookie tinha era um tipo de cookie de fato, aí a gente explicou. Então, assim, teve um propósito pra gente fazer isso e todo mundo se divertiu. Foi muito legal. Então, quem quiser ideias já sabe com quem conversar. Gente, Mas Não precisa do orçamento, né? Aí é complicado, né? precisa do orçamento para, né? E aí, falando um pouquinho de IA, que vocês já trouxeram aqui, e já ficou bem claro aqui, principalmente Piscina Paulinha, que você falou que o seu desafio, né, desse ano foi a integração de IA, né, dentro da sua área. Eu ia perguntar para todo mundo como que esse tema vem se desenhando dentro das empresas. As empresas estão criando estruturas próprias de governança de IA, o tema está entregando programa de privacidade, como que estão esses debates? No final do dia, vocês discutiram das responsabilidades, como que tá? Como que vocês decidiram ou não decidiram? Bom, posso contar, a gente tá num modelo um pouco híbrido, né? Replicando também um modelo que já vem do Global, da Telefônica. Então, o time de DPO Compliance fica responsável pela governança do tema, né? Por garantir o programa, mas a gente precisa de uma área técnica que faz essa coordenação do tema, que é a coordenação de IA. Então, é um trabalho, basicamente, claro, com outras áreas, porque jurídico tá junto, tem sustentabilidade junto, tem outras áreas da empresa que fazem parte desse programa de governança, mas basicamente esse trabalho meio que híbrido entre DPO Compliance e esse time de coordenação de IA, que é quem vai dar também toda a parte técnica, né, suporte técnico a respeito do tema, porque não tenho nem possibilidade de chegar, acho que, no conhecimento técnico de como que funciona a IA efetivamente, então é eles que fazem mais esse suporte. Quem quer se aventurar aqui para falar como que tá um pouquinho? Eu posso falar. Lá na Carplus a gente viu uma certa semelhança com os processos, com a área de privacidade. Então, por conta disso, agora a nossa área de privacidade é privacidade e governança de inteligência artificial. A gente tem trabalhado, primeiro porque nós somos uma empresa global, então a gente recebe, por exemplo, a gente tem standard da BUPA, que, enfim, ela tem alguns princípios, algumas coisas que a gente faz e segue AI Act em algumas situações, né? E o que a gente faz aqui, eu acho que a gente não faz só por conta por nós termos um projeto de lei, porque isso pra gente é muito cru, né? A gente nem sabe de fato qual será a redação final. A gente sabe que ainda pode ter várias mudanças, tem eleição ano que vem, então eu tinha expectativa que isso saísse antes, agora com essa questão das eleições, enfim, a gente fica muito aberto, mas eu acho que realmente a gente está trabalhando nisso por conta de privacidade, para que a gente consiga manter realmente assim, o compromisso com os nossos clientes, porque as empresas que não tiveram, elas não estão fazendo isso de fato por conta do projeto de lei, porque se você não fizer, acabou, porque hoje as empresas já estão fazendo assessment de IA, então nós mesmos aplicamos em nossos fornecedores, é complexo, muito mais, se privacidade já até hoje ainda é complexo de IA, então já me fizeram pedidos absurdos assim no assessment, que eu falei, gente, às vezes dá a impressão que as pessoas não sabem o que elas estão pedindo, falando, mas enfim, aí voltando para a parte de governança e estrutura, a gente tem, então assim, a gente tem dentro da nossa célula aqui de privacidade também de governança de IA, a gente tem um comitê que a gente trata, então a gente leva todas os casos de IA e a gente faz uma atualização quinzenal, então temos, né, a gente passa um dash e aí a gente vai colocando quais são as IAs novas, o que cada um pretende, se é um projeto estratégico ou não, a gente tem uma área de TI de IA estratégia e então enfim, a gente tem algumas pessoas chaves que trabalham, por exemplo, Data Analytics, que está com a gente também lá, porque óbvio, é interessante para toda empresa.
ao mesmo tempo que a gente tem que divulgar, incentivar, a gente tem que proteger. Então é bem complexo, mas é isso, Fê. Acho que hoje a gente está com uma estrutura então perto de privacidade, mas cada vez mais perto de TI. Se antes a gente já trabalhava tão próximo de SI, agora então com TI a gente está na mesma casinha, nas mesmas discussões o dia inteiro. Bem bacana isso, como acho que as áreas se aproximaram com essa mudança de mercado, sabe? Eu vou pegar, acho que 2 pontos que você comentou aqui, que acho que também levo como super importantes. Acho que o primeiro é, independente do contexto regulatório, acho que tem uma abordagem de risco que a gente tem que olhar. Não tem como fechar os olhos e achar que a gente não tem que fazer alguma coisa, né? Muito mais do que só o que vai estar no projeto de lei, enfim, na redação final, qualquer ponto que é possível. A tecnologia vai demandar isso e a gente tem que fazer. Segundo, a gente também enxergou bastante similaridade em alguns princípios e algumas alavancas com o que tinha no programa de privacidade. Por isso, essa parte do que a gente chama de Responsible AI, da abordagem de risco, acabou se acumulando aqui, hoje está também sob minha gestão, aí a gente vem desenvolvendo. Isso é uma parte do que vai ser governança de IA num modelo maduro, né, e sustentável aqui. Tanto sob uma visão estratégica, sob uma ótica mais técnica, que você também comentou, e que acho que não vai ser só com cyber, mas vai ser cada vez mais integrado com governança de dados, com governança de modelos, com outras N disciplinas aqui, que a gente, como privacidade de dados, já tinha uma proximidade, vai estreitar ainda mais. Acho que essa conexão aqui vai ser cada vez mais intrínseca. E certamente, dentro dos seus recortes aqui, em olhar iniciativas estratégicas de produto, em olhar o que é mais workplace, end user, enfim, como que a gente estrutura e habilita a companhia para ter uso de ferramentas, vai ter uma outra abordagem que também, senão a gente acaba engessando demais aqui. Acho que isso vai compor uma jornada que não se encerra, que está se iniciando, né? Ainda tem bastante caminho aqui, assim como a gente viu para os próprios programas de privacidade, a gente percorreu uma estrada para maturar, acho que a gente também ainda tem uma bela estrada para seguir agora. Como se a gente estivesse começando do zero. Pois é. A gente volta agora para um estágio bastante embrionário de novo, de olhar uma perspectiva, uma lupa maior, que tem uma complexidade muito maior, principalmente nessa questão técnica. Se a gente pegar qualquer dos princípios que a gente pensa aqui, olhando o que a gente extrai do próprio contexto regulatório, explicabilidade, se for extrair tudo isso aqui, olhar o lado técnico, uma cadeia imensa, né? Não dá para assumir a responsabilidade dentro de uma área só. Exato. E na sua casa? Não, Papo Paulinha. Eu olhei pra Mar. E na sua casa? A nossa estrutura também tem um hibridismo, que eu acho que é muito saudável e necessário. Então é jurídico, compliance, governança de dados e proteção de dados, né? O time Legal Operation. Então todo mundo com as suas experiências advindas de programa de conformidade LGPD, aportando a sua experiência e o conhecimento para buscar ali estruturar os pilares de uma governança mínima, que consiste num mapeamento, né, do que está entrando na organização. Existe o desafio de conciliar agilidade nessa análise com o desejo das áreas demandantes introduzir essa inovação o mais rápido possível, né? Há um sentimento, e acho que é o mercado como um todo, de que se você perde ali uma oportunidade de melhorar algum processo, de automatizar, você já está em desvantagem, né, no contexto ali de competição. Então, há um desafio de agilidade, enquanto que também a gente está buscando letramento sobre essa tecnologia, né? Então, essa multidisciplinariedade ela é fundamental. Ter time técnico também ajudando, olha, é assim, assado. Mas acho que vale também bastante nós, como profissionais do direito, já olhando para um futuro já instalado, a gente tem que cada vez mais buscar esse letramento, essa qualificação técnica. Não só como usuários de sistemas de IA, mas a gente tentar entender o que é aquela estrutura, o que é aquele desenvolvimento, o que é aquela codificação. Então, é um desafio gigantesco que, sei lá, a gente quando estava no banco da faculdade, talvez a gente não imaginasse, né, que a gente ia passar por isso um dia. Então, e na velocidade, né? Nessa velocidade, porque também parece que aqui já é velocidade 5, assim, né? Tudo mais rápido. Aliás, o que a gente vive hoje não tem nada a ver com a faculdade. Né? É da faculdade hoje que eu tô usando.
E aí, assim, pra gente estar encerrando aqui esse bloco de IA, né? Como que vocês, assim, na prática, já tiveram que recusar algum projeto de IA? Se sim, como que foi essa conversa com a área de negócio? E também, se vocês puderem falar um pouquinho, como que vocês estão enfrentando o desafio da Shadow AI? Então, os times usando as ferramentas de IA por fora, sem conhecimento de... Aquele famoso, né? Vocês são os últimos a saber. Como que tá tudo isso? Vou deixar até a Su por último. Porque ela tem um caso. Não, mas nem só por isso, porque assim, se ela tem 77 ela de ela voluntários, tem eles devem ser muito tipo amorzinho, eles ligam falando, posso usar o chat, entendeu? Então vocês, meros mortais. Sim, já dissemos não. Era um sistema de IA que tinha um propósito ali de capturar sentimento, num contexto que não fazia o menor sentido, né? Então a gente falou, olha, eu acho que está muito desproporcional, acho que tem uma invasividade gigante na privacidade aqui da pessoa, não aconselhamos. E a empresa, e assim, você no caso tem esse poder de dizer não e o negócio, por exemplo, seguir, né, esse seu conselho, conseguiram barrar? Eu acho que a gente conseguiu mostrar, né, mais, assim, que existiam mais riscos do que benefícios, né? Então acho que a organização tem uma consciência, tem uma preocupação muito grande com a governança do tema. Então, assim, não foi algo que a gente teve que disputar e ir para outras instâncias. Claro. Houve um entendimento, né, de que de fato não era algo que tinha uma finalidade, um propósito que ia realmente fazer muita diferença. Então, de fato, a gente conseguiu mostrar os riscos, né? E com relação à Shadow AI dentro de casa? Todo o perímetro, toda a arquitetura ali de tecnologia, ela repele qualquer tipo de instalação, de qualquer tipo de sistema, de aplicação que não seja corporativo. Então, a gente brinca bastante nos nossos celulares pessoais, né? E, de fato, a quantidade de ferramentas de IA que estão disponíveis são incríveis, parte de edição de imagem é uma coisa incrível, mas, né, o lado corporativo é bastante delimitado, existem as ferramentas corporativas homologadas, existe uma preocupação grande, né, com um prompt que pode se configurar no vazamento de dados se você não está usando uma ferramenta que é corporativa e, portanto, ela é fechada. Ela não busca informações, né, fora do perímetro da companhia e também não usa as informações da companhia para treinar os seus modelos e compartilhar esse modelo, né, geral. Então, tem uma governança bastante rígida. E na sua casa? É um modelo bem parecido nesse sentido também, então num primeiro momento foram também proibidos acessos a qualquer IA que não fosse homologada, que não tivesse passado por alguma avaliação, e aí com o tempo foi passando a liberar essas ferramentas corporativas. E toda nova contratação de ferramenta de IA, ela precisa passar por uma avaliação do time de coordenação de IA, pelo time de segurança da informação, e aí, consequentemente, jurídico, a gente e tudo mais. Então, exatamente também para fazer toda essa avaliação de ser uma ferramenta segura ali para a contratação da empresa. Então, assim, a princípio tem funcionado bem e a gente, além das ferramentas, né, Copilot, essas coisas, tem tido bastante um incentivo desse teste, dessa contratação de ferramentas para hoje muito, né, para melhorar, otimizar assim, o trabalho interno, né, das áreas e tudo mais. Isso eu acho que é muito interessante, porque assim, o que a gente tem visto muito aqui do lado tem muita empresa que começou a pedir pra gente ajudar a criar as políticas internas de uso de IA responsável e treinar os times e também ensinar, né, como configurar e prompt, porque nossa, virou uma febre, né? As pessoas não conseguem mais. Eu não sei mais como escrever um e-mail sem o ChatGPT ou o Cláudio, porque às vezes eu tô brava e aí eles fazem um filtro da elegância e eu consigo soltar um e-mail, entendeu? Sem parecer brava. Isso pra mim é sensacional. Eu vou deixar, vamos ouvir a Su, vamos ouvir o caso da Su. Não, na verdade eu tô pensando assim, a gente percebeu que em um certo momento, há um tempo atrás, realmente tinha algumas pessoas com a possibilidade de usar outras ferramentas que não eram as homologadas. Até que a gente começou a fazer um trabalho e a gente bloqueou tudo. Então foi a melhor coisa que a gente fez, porque a gente bloqueou,
a gente não tinha identificado nenhum risco, assim. Falo que tinha algum colaborador ou outro que utilizava, mas não era alguma coisa assim que a gente realmente identificou algum risco, não era nada assim. Mas de fato a gente falou assim, primeira coisa que a gente vai fazer, vamos bloquear. Ninguém mais vai ter acesso e aí a gente vai liberar somente, de fato, igual você comentou. Então, vamos utilizar Google, legal. Então aqui a gente vai estimular notebook LM, a gente vai ter de fato um ambiente privado para que a gente possa utilizar. Mesmo assim, a gente tem trabalhado, por exemplo, em manual de quais são os dados que você pode de fato compartilhar. Então, um por um a gente foi liberando para cada uma das áreas. Então, assim, isso veio tanto do gestor, e aí passa também para a área de TI, a TI aprova e a minha área aprova também. Então, todas as liberações passam por isso, até mesmo, por exemplo, as ferramentas que a gente já tem homologado. A gente criou um fluxo para novas solicitações. Então, novos projetos, enfim, que envolve IA. Às vezes as pessoas trazem alguma coisa, eu acho muito legal, mas às vezes não chega a ser uma inteligência artificial. Às vezes ela tem um ganho ali, mas não é uma IA. Mas uma coisa que me chama muita atenção, que a gente precisou trabalhar bastante, é o seguinte, o fato de, às vezes a gente tem fornecedores que já são homologados, então são prestadores de serviços. Então ele já passou pelo assessment de privacidade, a gente faz anualmente. Só que naquela época, talvez ele não usasse IA. E aí ele falou que não usa. Então, a gente já tem o contrato pronto, aí ele só manda uma mensagem assim, e aí, agora eu vou começar a usar IA pra você. Aí a gente tem que tomar muito cuidado para o quanto você de fato está treinando o seu colaborador, para eles saberem e te informarem. Então foi um trabalho que a gente fez, porque eu não queria correr esse risco, e gente, eu acho, muito fácil isso acontecer. Muito fácil. Mas, e você já deve dizer não para algum projeto de uso de IA dentro de casa? A gente não teve, de dizer não foi, vamos bloquear tudo e começar do zero, mas não porque veio já aconteceu de um PBD, a gente na análise falar, não, esse fornecedor, essa estrutura não dá, mas de IA ainda não tive essa situação, porque tudo passa pela área de TI e estratégia. Então, eles vão avaliar se é de fato uma IA que você precisa, qual que é a melhor do mercado. Então, a gente vem desta forma, assim, sabe? Muito legal. Só uma coisa. E às vezes também a gente vê que tem especialistas, por exemplo, olha que especialista legal, mas às vezes a gente já tem dentro de casa. Então, esse fluxo acaba pegando tudo, sabe, Fê? Não, mas isso é muito eficiente, né? Ajuda a barrar. E na sua casa? Acho que o mercado todo tem seguido um pouco a mesma linha. Acho que tem diversas faces aqui que a gente pode olhar isso. A primeira acho que todo mundo precisava de um direcionamento estratégico, outras empresas precisam de um direcionamento estratégico, escolher onde usar. Então, um dos grandes ganhos que a gente tem é estar inserido em diversos processos de governança. Então, não é uma decisão ou uma negativa da área de proteção de dados, ou responsabilidade, o que quer que seja. A própria empresa cria ali um momento de definir seu apetite a risco, de quais soluções quer atacar, de onde quer usar, e alguns cases que podem esbarrar ali vão tomar um direcionamento positivo ou não, vai depender do cenário. Acho que a própria estruturação da governança, maturidade, de também direcionar, não ter sobreposição de iniciativas, saber onde está o investimento correto, onde está o ganho, vai ajudar isso. E a parte que você comentou aqui, que acho que é de usabilidade, mais de workplace, isso acho que, enfim, o setor financeiro como um todo já é bastante consolidado, todo esse perímetro de segurança, de bloqueios, etc., e de padronização, né, de estruturação de ambientes seguros para você conseguir usar. Então, toda essa questão de ter um tenant específico, de ter não utilização de dados para treinamento, enfim, um ambiente mais controlado, e que, num primeiro momento, acho que essa questão de bloquear tudo, às vezes tem até um tom positivo, porque você identifica a necessidade que você tem dentro de casa. Pela diversidade que a gente tem de coisas, de aplicações disponíveis hoje, é muito fácil ter distração, né? De você querer usar tudo e não precisar. Então, acho que você começa a identificar e organizar melhor as necessidades que você tem, atacar de forma estruturada quais são as aplicações que de fato vão trazer benefício para eu acho que o mercado está entrando nessa mesma linha, né? De entender que IA chegou.
Então, antes de você não deixar todo mundo usando escondido, é melhor bloquear tudo e escolher uma para dentro de casa, fazer os testes, passar pela avaliação dos fornecedores, que já é uma dor aqui, e aí tomar. E aí a gente tem as grandes do mercado, né? Então, quem já usa o Office já vai ter o Copilot, quem usa o Google tem o Gemini, pode contratar o ChatGPT, pode contratar o Cloud, deve ter 1 milhão de outros. Isso aqui a gente chama de privacidade, mas essa pergunta para a equipe de marketing, né? Que tem aí de querendo usar até os bafos do Cannes que deu. E passando para o último bloco, que é um pouquinho, e o final, né? Um pouquinho sobre a regulação, múltiplos reguladores, que todo mundo aqui tem mais de um. Acho que essa é a maior graça de vocês, né? Não é só a NPD. Tô falando de CVM, eu tô falando de Anatel, eu tô falando de Anvisa, eu tô falando de CFM, a gente pode passar uma lista. Eu tô falando de Banco Central para iniciar. E aí eu queria perguntar, quais são hoje para vocês as maiores dificuldades de lidar com múltiplos reguladores? Quem quer se aventurar aqui? A bolinha ficou pingando. eu brinco sem ninguém se Pode começar, você é um cavalheiro. Eu deveria passar a palavra, mas enfim. Não, mas acho que assim, acho que o principal ponto hoje, que pelo menos que eu enxergo pro mercado nessa mesa aqui eu estou vendo empresas que estão acostumadas a lidar com mais de um regulador, que já tem esse corpo, já tem essa estrutura e sabe do que é. O que eu vejo que o mercado como um todo necessita é que esses reguladores conversem mais entre eles, porque acho que tem temas ali que tem uma sobreposição natural, ou até uma necessidade de entendimento específico setorial de aplicação, dos próprios modelos de negócio, né? Tanto dos parceiros, então, você comentou um pouco dos parceiros que você tem na área de saúde, o setor financeiro também tem seus parceiros, tem correspondente bancário, tem um monte de outras figuras. Acho que entender esse ecossistema, entender as necessidades, os processos específicos, para na hora de fato, se for o caso de qualquer uma das empresas ter uma interlocução com o regulador, é produtivo. Porque a gente tem os critérios corretos aqui de análise, de discussão, etc. Então, acho que hoje está um pouco menos óbvio as obrigações que a gente tem às diversas cada um dos reguladores. Demanda. Mas acho que se eu olhasse para frente, o que eu acho que eu espero que vai trazer mais maturidade para o mercado é essa conexão, essa conversa entre os reguladores para que a gente tenha um ambiente regulatório mais consistente. Sim, tudo. Bom, irretocável a resposta do Rafa. Acho que, por exemplo, pegando um tema mais concreto, transferência internacional de dados é regulado de maneiras, não vou dizer não convergentes, mas com exigências um pouco diferentes, né? E isso gera uma dificuldade enorme para os negócios. A transferência internacional de dados, né? Ainda economicamente ela é importante. Você mandar um dado para os Estados Unidos gera um saving importante para as companhias, e isso demanda agilidade, né? Então, quando você olha a regulação de Bacen, exige uma prévia autorização do regulador para fazer a transferência. Então, além de cláusulas padrão, NPD, que também demanda uma discussão infinita, né? Ainda a gente não superou a discussão dos agentes de tratamento, quem é operador e quem é controlador em outras situações. Quando a gente fala sobre cláusula padrão NPD, tem organização que acredita que dá para discutir ou que dá para alterar. Não dá, ela é padrão NPD, é plug and play, né? É copia e cola. Então, assim, não obstante ter a regulação da NPD, também tem minúcias a serem observadas quando a gente olha para a regulação do paciente da CVM sobre esse tema, né? Então, demanda um olhar muito integrado de jurídico de dados, jurídico regulatório, para que a gente, de fato, consiga ali atender os anseios das organizações, mas sem perder o olho na regulação que é essa, né? Mas a comunicação, a convergência entre os reguladores seria o ideal, o fundamental para que tudo tivesse um orquestramento melhor, né? E facilitasse a vida das empresas reguladas. Total. Eu acho que o jurídico tem que sambar, né? Porque você tem que saber muita coisa.
É engraçado, né? Eu acho que na cadeira que a gente está hoje, eu tenho certeza que muitas empresas, na hora de contratar alguém, fica pensando, qual é o perfil dessa pessoa? Eu acho que isso é um grande ponto. Então, assim, vai ser advogado? Beleza, mas eu preciso de alguém técnico, porque olha as coisas que ele vai ver ali no dia a dia. Precisa entender de muita coisa, precisa entender, para entender o risco mesmo, ele precisa entender um pouco mais dos sistemas, das plataformas, de como seria, sei lá, criptografia. E o advogado de ontem não sabia nada sobre isso, né? Então, hoje a gente está tendo que sambar para... E é o que eu falei, nada do que a gente viu na faculdade, né? Então, assim, a gente teve que ir buscar. E aí agora, com tudo isso, agora ainda a gente tem que ver também uma divergência muito grande de entendimento de todos os órgãos reguladores. Porque, óbvio, as preocupações são diferentes, né? Então, por exemplo, o que é o consentimento, né? Quando a gente fala do médico, da área médica, e o consentimento como base legal para a LGPD. É uma coisa que a gente sempre vê debate sobre isso, porque acaba tendo um conflito. As pessoas sempre acham que, bom, bora pôr o consentimento e tá tudo certo. O consentimento, na verdade, é o que a gente evita todos os dias da nossa vida. Eu brinco no setor do bancário que existe o bassentimento, que é o sentimento do Bacen. Ele é um próprio, ele não tem nada a ver com a LGPD. Antes da bassentimento. Então, assim, às vezes, explica isso pra gringo, que chega pra você do setor bancário e fala, mas a gente sempre colocou essa cláusula no contrato de adesão. E aí, essa cláusula tá no contrato de adesão, então é adesão unilateral, e aí a gente pode compartilhar os dados correspondentes bancários e vice-versa, porque ele já deu o consentimento. Aí eu comecei a separar, existe consent e bassentimento. Exato. Porque não é a mesma coisa, e seria uma execução de contrato ruim. Então, assim, isso porque o Bacente é da cabeça dele. A gente tem o consentimento do Open Finance, a gente tem o consentimento do Open Insurance, tem a autorização da Lei de Sigilo Bancário, tem a autorização da Resolução 6 do Bacen, não, a autorização essa de fraude. A autorização essa de sigilo bancário que por anos era contrato de adesão que já assinava e com o Bacen já dizendo que estava ok o contrato de adesão. Então era um consentimento, mesmo uma autorização. Pois é. E no seu setor? E a Anatel? Eu brinco agora você falando do consentimento, porque a gente tem sempre uma discussão interna no sentido de, porque tem o opt-out regulatório, que é a questão de você poder se opor ali a receber chamadas e abordagens no celular e tudo mais, o que é diferente do que a gente discute ali na retirada de consentimento, efetivamente, e tudo mais. Então, mas acho que um ponto importante claro, acho que o cenário ideal é que, não sei, né, que houvesse uma análise dessas regulações e ver onde elas se entrelaçam e para tentar ter entendimentos únicos e tudo mais, mas no dia a dia acho que essa operação junto com as áreas, né, então a nossa de privacidade, jurídico-regulatório, a gente agora está entrando no financeiro, então toda essa parte ali de Bacen e tudo mais, para você tentar, né, garantir a operação e da melhor forma possível, vendo cada uma desses detalhes, né, que vem das regulamentações setoriais, né. O que eu acho engraçado é que, acho que todos vocês, sem exceção, todas as empresas que estão aqui, vocês não se contentam com 2, 3. Aí vocês compram uma empresa que é de outro setor. E aí vocês desenvolvem um produto que é de outro setor. E aí vocês tinham 3, vocês têm 10. Que não se conversam. E aí vocês têm que explicar isso. Aí, por exemplo, no caso da Bupa, que a gente já passou por isso no passado. E como a gente explica pra fora algumas coisas que é peculiar no Brasil? Pois é. E assim, eu acho que uma coisa, e aí um comentário final pra ouvir depois os comentários finais de vocês, é que o que me pareceu da NPD que foi criado tudo muito nas pressas, né? E faltou um estudo um pouco do mercado regulatório do Brasil. Porque a gente percebe, então, por exemplo, eles abriram várias processos de monitoramento, né, fiscalização do mercado regulado, e a gente teve várias conversas com eles em que eles não entendiam o que eles estavam fiscalizando. Eles não sabem o que o Bacen, eles não sabem as regulamentações do Bacen de cabeça para entender o porquê as empresas têm tal coisa. Eles não sabem o que é o CFM, o que a Anvisa e o que qualquer outro mercado está falando a respeito. Aí vem o CFM, que não entende também o que a NPD faz, estava com uma norma doida esses dias, que ia centralizar
atestado, e aí esquece das empresas, ser tudo com o CFM, aí a empresa tinha que ter o consentimento. Eu falei, como que uma empresa tem consentimento de um atestado médico? Então, assim, o CFM escrevendo isso numa lei. Eu já vi que já deu toda uma briga aí com o CAD, eu falei, sabia, né? Daqui a pouco é a NPD. Então, assim, eu acho que além de conversa, faltou um estudo prévio, acho que de todos os dois lados, né? Da própria NPD, de mexer com o mercado regulado, entender o mercado regulado, e também um pouco deles. E aí isso me mostra um pouco da pressa que foi a NPD, né? Porque tá um pouco bagunçado, essa é a verdade. Eu acho que eles estão se organizando melhor. Abriram o concurso, agora estão com ECA. Só que enquanto eles estão se organizando melhor, eles estão pegando muita coisa. E aí eu fico com medo de quais pratos ainda vão cair do ponto de vista regulados. E aí eu queria ouvir os comentários finais de vocês, então. Paulinha? Acho que tem uma grande expectativa com a Agenda 26, né? Já foi divulgada. Temas relevantes, temas importantes para diversos segmentos. Eu acho que o desejo, né, de todos os advogados que trabalham com privacidade e proteção de dados é que, em sede de consulta pública, de fato as manifestações fossem analisadas, fossem avaliadas e potencialmente incorporadas. Existe uma série de setores que estão vivenciando ali no dia a dia diversos aspectos da LGPD. Então, acho que melhor do que a iniciativa privada para dizer o que está funcionando e o que não está funcionando, eu acho que não existe, né? Então, acho que ter uma maior abertura, né, poder de fato incorporar, e aí eu não estou falando na questão dos interesses setoriais que de fato eles existem, né, nas discussões legislativas, mas de fato acho que tem uma abertura um pouco maior para de fato ouvir, entender, compreender e buscar incorporar da melhor forma aí, né, o que o mercado sente em termos de dores e, enfim, prós e contras. Mas enfim, vem muita coisa importante em 26, vamos ver o que virá e estaremos aí, né, firmes e atuantes para promover ali a continuidade do tema proteção de dados no Brasil, que é um marco extremamente relevante. Concordo, acho que assim, então, né, a gente espera que que a NPD se estruture e tenha e ganhe a robustez que ela precisa. Acho que até para dar clareza em muitas questões de regulamentação, entendo também os temas novos e tudo mais, mas acho que é muito importante isso, que os temas que ela já tinha, efetivamente, eles sejam abordados, porque acho que assim, é uma questão, a maturidade ela vem também, né, eu vou discutir, mas se eu ainda tenho muitas dúvidas com relação à parte de privacidade, será que eu não estou discutindo temas ainda antes do que eu deveria? Então, a gente espera que pelo menos agora em 26, com o anúncio de contratações e tudo mais, que isso dê a robustez e que a gente tenha, né, que não perca o foco no tema ali principal pelo qual ela foi criada, para que daí a gente possa efetivamente também ter discussões a respeito de ECA digital e tudo mais, porque acho que ainda tem muitas questões que a gente que ficam paradas, enfim, que tomam tempo ali, até as próprias consultas públicas, né? A gente faz um monte de consulta pública num tempo e de repente tá sem resultado do que efetivamente vai acontecer, e aí você já entra em outra consulta pública, então vamos ver como que vai ser 26. Acho que eu só endosso os comentários aqui, né? Acho que todo mundo tem a mesma expectativa, né? Que a gente passe, ou que a gente atinja de fato essa fase de consolidação da agora agência aqui de proteção de dados. Acho que a gente precisa maturar os temas, precisa ter consolidado bastante os entendimentos, as lacunas que hoje a gente enxerga. Tem um ponto assim que me chama muita atenção, por exemplo, nós todos aqui somos de São Paulo. Então, nós trabalhamos em grandes empresas, a gente está falando de um mundo que talvez é até um pouco cor-de-rosa. Uns dias atrás, estava conversando com uma pessoa que ele trabalhava num hospital de um outro estado, bem mais distante assim, e eu estava conversando com ele sobre isso, sobre essas práticas, queria entender como que era lá. Ele falou, lá não existe LGPD. Como assim não existe LGPD? Lá não tem? É estadual? Tá sujeito à legislação federal. Não tem essa preocupação
preocupação. Como não tem essa preocupação? Não tem nenhuma preocupação. Você está falando de aviso de privacidade? Não tem aviso de privacidade. Não tem aviso de privacidade no hospital? Não tem. Aí as informações do paciente são deixadas na porta. E assim, eu fiquei chateada. Falei, então, porque assim, uma coisa é o que a gente vive aqui, essa discussão que a gente está tendo, super rica, muito legal, mas é isso aqui do Brasil, né? Como que a gente vai conseguir ter esse alcance? Porque se a gente está falando que já é complexo atender os direitos dos titulares aqui, imagina no Brasil inteiro. Então, assim, a demanda que... os milagres, talvez, que a NPD precisa fazer, conscientização que a gente tem no Brasil é muito grande, né? Então é isso, assim, além das lacunas do que a gente vive, porque uma coisa é a vida real que a gente passa nas empresas, outra coisa é o que a lei diz, e que às vezes a gente lê e fala, tá escrito isso, mas acho que a intenção da lei é outra coisa, porque tem isso também, né? Enfim, mas tem também o Brasil inteiro, então é um grande desafio. Bem, quero agradecer vocês por ter vindo e participado desse papo, foi muito enriquecedor. Eu falo para vários clientes que eles vêm reclamando de algo, eu falo, a sua dor é a dor de todos, e eles não acreditam. Então eu espero que agora eles possam acreditar, porque de fato, acho que assim, tem claro diferenças de tamanhos, de estrutura, mas todo mundo, final de... Essa ausência de clareza regulatória é um problema para todo mundo fica com uns que não acham que vai dar nada, aí atrapalha os negócios que os outros estão fazendo, então por aí vai. Então, gente, muito obrigada mesmo, viu? Fazer um brinde aqui com vocês. Obrigada pelo convite, Obrigada. Parabéns pela iniciativa, saúde.